Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal. Está no ar a quarta aula do Intensivão Simplifica, uma série de vídeos de revisão de matemática para o Enem, tá bom? Na aula de hoje nós vamos ver resolver as questões de geometria da prova do Enem 2022 PPL, tá bom? Então, se você ainda não viu as 3 primeiras aulas, eu vou deixar o card aqui em cima com o link ou na descrição do vídeo também, tá? Que é muito importante que você assista aquelas 3 aulas antes de vir para essa, tá? Aquelas fecham a matemática básica, então você consegue, se você dominar, é claro, esses assuntos, você consegue os seus 700 mais aí. E a partir de agora, são assuntos um pouquinho mais complexos, que vão te possibilitar também acertar mais questões e, quem sabe aí, tirar 800 mais, tranquilo? Então, já vamos compartilhar a tela aqui. E já vamos de cara resolver a nossa primeira questão, só lembrando que aqui agora são 9 questões de geometria plana e espacial, tá? A gente vai fazer a revisão dos dois, a gente vai falar de área e de volume, perímetro também. E aí, são questões de geometria plana e espacial, tá bom? Então, vamos começar nossas resoluções. Vamos para o comando da questão, como sempre, né? Se você já me acompanhou até aqui, você sabe que esse é o nosso costume, é a primeira coisa que a gente faz, ler o comando da questão, ó. Então, ele quer a razão da área do círculo maior com a área do círculo menor, tá bom? Então, vamos ler a questão para a gente retirar as informações. Ó, uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem um formato indicado na figura. O círculo menor está inscrito no quadrado ABCD e o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Considere S1 a área do círculo menor e S2 a área do círculo maior. Então, como ele quer essas razões, ó, S2 é a do círculo maior, então ele vai querer S2 sobre S1, né? Ó, a área do círculo maior, que ele chamou de S2, sobre S1. É isso que a questão quer. E aí a gente vai ver o que a gente precisa fazer para calcular essas áreas, tá? Primeiro, a gente vai lembrar que a área do círculo é simples, né? É π. Como esse aqui é o círculo maior, eu vou colocar o R maiúsculo, tá? E a do círculo menor, o R minúsculo. Só que aí o problema dessa questão realmente é a gente saber os valores do raio de cada círculo, tá? E aí a gente vai revisar um conceito que vem nessa questão, que é inscrito e circunscrito, tá bom? Inscrito, você pode lembrar desse prefixozinho aqui, ó, in. Sempre que tiver uma palavra in, você precisa lembrar que é dentro de algo, tá? Então, esse círculo menor tá dentro do quadrado. Quando uma figura está inscrita na outra, significa que ela está dentro da outra, tranquilo? E circunscreve, ela está por fora. Então, ó, essa circunferência menor está inscrita neste quadrado aqui, né? Ela tangencia esse quadrado. E esse quadrado aqui também, ó, ABCD, ele está inscrito também essa circunferência maior. E a circunferência maior circunscreve esse quadrado. Conseguiu entender essas coisas? Se você conseguiu entender o que eu acabei de dizer, então você tá top nesse assunto aqui, não precisa estudar mais nada, tá? Inscrito e circunscrito. E aí, olhando, ó, essa semirreta aqui, ó, B até D, ela é, ó, o diâmetro desse nosso círculo maior. E, coincidentemente, ó, ela também é a diagonal do quadrado ABCD. Consegue perceber isso? Ó, a gente tem quadrado aqui, ó, ABCD. E aí, a gente tem esse segmento BD, ó, traçado aí, que ele é a diagonal desse nosso quadrado. E, coincidentemente, é o diâmetro do círculo maior. Entendeu? Então, a gente tem o nosso círculo maior, uma mesma reta é o diâmetro do círculo maior e a diagonal do quadrado. E aí, a gente vai usar essa informação, ó. E eu sei que o diâmetro do quadrado é o lado raiz de 2. Tranquilo? Só que isso aqui, né, seria o diâmetro todo. E pra gente usar na área, eu quero saber o raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, a gente só vai dividir isso aqui por 2. Isso aqui é o nosso raio do círculo maior, tá? E aí, o raio pro nosso círculo menor, a gente só vai observar um segmentozinho aqui, é o raio, concorda comigo? Um segmento da origem até o outro lado do círculo, né? Um ponto do círculo. E aí, isso aqui, ó, daqui pra cá é o lado do quadrado todo. Então, essa parte é o L sobre 2. Isso aqui é o meu raio do círculo menor. Então, a gente vai pegar essas informações e vai jogar na nossa fórmula agora. Fica mais fácil de fazer. Eu posso já cortar esse π com π, né? Tranquilamente.
E aí a gente vai expandir isso aqui, ó. R ao quadrado, o R grande, né, do círculo maior. Eu vou ter L raiz de 2 sobre 2. Vamos colocar todo mundo ao quadrado. Isso sobre o raio do círculo menor, tá? Que é L sobre 2. E aí eu vou colocar ele ao quadrado também. E aí agora é só a gente resolver isso aqui, ó. L ao quadrado vai me dar L ao quadrado. Esse aqui vai sumir com esse aqui, ficou 2 aqui. E 2 ao quadrado é 4. Como tá dividindo, então, repetir o primeiro, a gente vai multiplicar pelo inverso do segundo, ó. 2 ao quadrado vai me dar 4 também. E L ao quadrado é L ao quadrado. E aí a gente pode cortar, ó, 4 com 4, L ao quadrado com L ao quadrado. E isso aqui vai nos dar 2. É a razão, é também a nossa resposta, letra C. Tranquilo? É uma questão média, de média para difícil, né? Você ia precisar ter essas percepções da figura, tá bom? Lembrar dessa fórmula também do lado, da diagonal do quadrado, né? Dava para você deduzir, se você não lembrar, mas e aí ia ser mais trabalhoso, tá bom? Então, uma questão média para difícil. Opa, vou colocar aqui em cima, tá? Uma questão média, meio difícil, tá bom? E aí, vamos para nossa questão número 2. Essa questão aqui, ó, ela também já deu a figura, né? Vai acontecer casos, né, de questões de geometria que não vem a figura, tá? Então, a gente vai ter que desenhar. Por enquanto, ainda não é o caso, mas a gente vai resolver questões assim também, tá bom? E antes de resolver, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o curtir, comenta suas dúvidas, comenta se você gostou do intensivão, se as aulas estão te ajudando de alguma forma, tá bom? Então, se inscreve no canal que me ajuda muito a divulgar e ajudar mais pessoas, tá bom? Então, vamos fazer a leitura aqui do comando da questão, ó. Qual a relação de dependência entre a medida x da nova aresta e a medida a da aresta atual? Então, a gente vai ter aí duas medidas, vamos ler essa questão, tá? Uma indústria de sucos utiliza uma embalagem no formato de prisma reto, então já sei que é um prisma reto, com base quadrada, e a aresta da base tem a medida a e a altura h. É igual tá no desenhozinho aí, né? Ambas com a mesma unidade de medida. E aí vem, deseja-se criar uma linha de produção para uma nova embalagem de igual formato. Então, eu vou continuar com esse mesmo, eu vou até dar uma duplicadazinha nele aqui, porque vão ser duas figuras iguais agora, tá bom? E aí a gente consegue perceber melhor. Então, vamos ver, ó. E aí ele diz, ó, mas que deverá ter a capacidade igual ao triplo da capacidade atual. Então, esse aqui é o nosso volume, né, a capacidade atual. E eu quero essa nova embalagem. E aí ele me disse que essa nova embalagem tem que ser o triplo, tem que ter o triplo da capacidade atual, tá bom? Então, a gente já pode colocar isso aqui numa equação, ó. Eu sei que o meu volume novo, tá aqui, ó, é igual, ó, ao triplo do atual. Então, 3 vezes o volume atual. Tá bom? Por enquanto, foi isso que a questão disse, ó. Aí, agora vem, a altura da nova embalagem será igual a 4/3 da altura da embalagem atual. Então, a nova embalagem, esse H aqui não vai ser mais H, vai ser 4/3 daquele H lá. Tranquilo? As arestas da base serão denominadas de X, então, vou riscar aqui, ó, não vai ser mais A, vai ser X e X. E aí, ele pede a relação dessas medidas, tá bom? E aí, a gente vai partir dessa equação aqui, ó. Ó, o volume novo é isso aqui, né? Então, vamos calcular isso aqui. Como é um prisma reto, é a área da base vezes a altura, né? Então, é só multiplicar cada medida desse prisma, né? Comprimento, largura e altura. Então, aqui a gente tem x vezes x, tranquilo? A nossa área da base. E a altura vai ser 4/3 de h. Esse é como a gente vai calcular o novo volume. E aí, 3 vezes o volume atual, que é esse daqui, ó. Então, vai ser A vezes H. Então, A vezes A vezes H. Tranquilo? Se você ficou com dúvida em como a gente conseguiu chegar aqui nessa equação, deixa no comentário que eu vou adorar te ajudar, tá? Eu vou amar tirar a sua dúvida e te ajudar. Mas aí, agora a gente já pode organizar um pouquinho melhor. Repara que nas alternativas tá tudo em função de x, tá bom? Então, a gente já vai trabalhar para dar uma isoladinha no x. Vamos logo multiplicar, né? Passar esse 3 multiplicando para lá, ó. X vezes x
Só um minutinho. A gente pode cortar esses H, não é? H de cada dois lados da mesma equação. Aqui a gente vai ter x ao quadrado, certo? Igual, esse 4 daqui a pouco, tá? Esse 3 aqui vai multiplicar, né? Então, 3 vezes 3, 9, vezes a ao quadrado, a vezes a. E esse 4 estava multiplicando x, ele vai... E aqui a gente vai dividir. Repara que todo mundo tem raiz, né? Então, vai ser muito fácil a gente tirar a raiz. X vai ser igual a raiz de 9, 3. Raiz de a ao quadrado é o próprio a. E a raiz de 4 é 2. Então, a gente tem a nossa relação aí, ó. Que x é igual a 3a sobre 2. E a gente tem a nossa resposta aqui, ó. Na letra D. Tranquilo? Respostinha, letra D. Essa também é uma questão... eu diria que média para difícil, ela é mais difícil do que média, tá? Porque novamente você precisa comparar essas áreas, você precisa perceber essas coisas. E normalmente as questões de geometria realmente são médias ou difíceis, tá bom? Então temos aí mais uma questão respondida. Vamos para a nossa terceira questão, tá bom? Dá uma respirada fundo aí, são 9 questões. E a gente vai estar revisando os assuntos de geometria. Lembra sempre disso, tá? Tanto geometria plana quanto geometria espacial. Então, vamos começar pelo comando da questão, né? Como de costume. Então, ele quer saber a medida da capacidade da caneca escolhida. Então, para escolher a caneca, a gente pode já dar uma olhadinha aqui, ó. Que vai ser a com a maior capacidade. Tá? Essa primeira parte da questão aqui, tá, gente? É contextualização. Vocês já estão acostumados, né? Então, eu não vou ler. E aí, sim, ó. A caneca A tem um formato de um prisma reto, hexagonal, tá aqui, ó, de lado igual a 4, então eu sei que o lado aqui vale 4 centímetros. E a caneca B tem um formato de um cilindro circular reto de diâmetro igual a 6. Então, ó, meu diâmetro é 6, então eu já vou anotar o raio. Então, o raio, aqui, ó, nosso raio é igual a 3, né? 3 centímetros. E sabe-se que ambas têm a mesma altura, então a altura é a mesma para as duas figuras, tá? E que a pessoa deve escolher a caneca maior. E aí a gente vai precisar calcular o volume dessas duas figuras pra gente saber qual é o maior e qual é o menor. E aí ele pede também pra substituir, ó. Então você vai ter que substituir π raiz de 3 para saber qual é o maior. Então a gente vai começar com esse volume da caneca B, né? Porque é um cilindro circular, então é mais fácil da gente calcular, já que a gente já tem o raio e a altura, tá bom? Então, o volume dessa caneca B nada mais vai ser do que πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, tá bom? Então, a gente só vai substituir os valores aqui, ó. Π eu já posso substituir, né? Que é 3, ele considerou 3,1. O nosso raio é 3, então 3 vezes 3 vai me dar 9. E a altura é 10. Tá bom? E aí, o volume de B vai ser... A gente pode fazer 31 vezes 9, né? 3,1 vezes 10 é o meu 31. E aí, ó, 3 vezes 9, 27. Então, seria 270, mais 1 vezes 9, 279, tá bom? Então, 279 centímetros cúbicos é o volume dessa nossa caneca B, tá bom? E agora a gente vai precisar calcular o da A, obviamente, para saber qual que é a maior, se é o da A ou o da B. Vamos dividir aqui. Tranquilo? Então, agora, né, na caneca A, repara que ela tem uma base, né, como ele falou, é uma base hexagonal. E aí, para a gente calcular a área da base, você vai precisar lembrar da fórmula da área de um hexágono, tá? Não é muito usado normalmente, mas sempre cai. Então, a área do hexágono vai ser 3 lado ao quadrado, raiz de 3, né? Sobre 2. Às vezes dá uma confusãozinha. Se você não lembrasse disso aqui, você não ia conseguir resolver a questão, mas aí você poderia meio que deduzir, né? Já que um hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Você ia colocar lado, ia fazer Pitágoras, ia dar um trabalhozinho, mas você ia conseguir deduzir essa fórmula, tá? Mas aí a gente já vai usar o volume de A, tá bom? Então, vai ser a nossa área da base, que é exatamente isso, ó, 3 vezes. O lado eu sei que já é 4, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 ao quadrado, vezes a raiz de 3, ele pediu pra gente substituir, né? Então, eu já vou dar uma substituída, que é 1,7, né?
1,7. Isso tudo dividido por 2. Então, isso aqui é a minha área da base. E agora eu vou multiplicar pela altura, que é 10, para todo mundo. Tranquilo? E aí, agora é só mais cálculo mesmo, né? Então, 3 vezes 4 ao quadrado é 16. 1,7 vezes 10 é 17. E vamos dividir por 2. Ó, 16 dividido por 2, talvez facilite, talvez não. Vai me dar 8. E 3 vezes 8, 24. Mas eu acho que fazer 3 vezes... Mas vamos fazer assim, né? 24 vezes 17. Volume de A. Deixa eu só conferir se eu não... 3, o nosso lado é 4 ao quadrado, vezes a raiz de 3, que a gente adotou 1,7 vezes a nossa altura, que é 10. Tranquilo? 3 vezes 4 vezes 4 dá 16. 1,7 vezes 10, 17 sobre 2. Então, eu dividi o 16 por 2, que deu 8, tá? 3 vezes 8, 24. E me sobrou 17 aqui. Então, agora eu tenho 24 vezes 17, tá? Então, eu posso fazer 20 vezes 17. Então, 17 vezes 2 dá 34. Teria 340. Mais 4 vezes 17 dá 40. 4 vezes 7, 28. 68, né? E aí, o volume de A seria 408, né? 408 centímetros cúbicos. Ó, o volume de A. Então, o volume dessa caneca A é o maior volume, né? Que acho que nem precisava ter feito muita conta, né? Porque se você tinha aqui, ó, 24 vezes 10, né? Inclusive, já ia me dar 240, né? E aqui a gente já tinha um volume de 279. Obviamente, isso aqui ia ser maior, tá bom? Só que aí, como ele pede o volume maior, né? A gente ia ter que calcular de todo jeito. Então, 408 centímetros cúbicos, resposta letra C, tá bom? Dúvidas, perguntas, deixa no comentário, tá? Essa é uma questão difícil, bem difícil. Vou tá até deixado anotadinho aqui, é uma questão difícil, né? Você precisava lembrar de algumas fórmulas, você precisava manipular um pouquinho as coisas para conseguir achar a resposta, né? Então, 408 centímetros cúbicos, caneca que a gente escolhe é a caneca A. É isso? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente vai resolver agora a nossa quarta questão, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, dá uma lida na questão, resolve, bebe um pouquinho de água e volta pra cá, tá bom? É uma revisão importante, é importante que você assista do comecinho até o fim, né? Porque a gente vai vendo aí áreas de diferentes figuras, como calcular, você vai pegando os macetes. Tranquilo? Descansados, vamos para o comando da questão, na sua questão 4, aproximada em metro do comprimento do cabo extensor. Então, eu vou precisar calcular esse comprimento aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada no restante do enunciado. Ó, um cortador de grama elétrico tem um cabo plugado em uma tomada fixa rente ao solo plano de um gramado. Esse cabo de energia mede 5 metros, não tá aqui, né? E o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura, então tá aqui. Atualmente ele corta, portanto, uma região no formato de um círculo de raio 6. O que é que a gente pode fazer? A gente já pode calcular qual é a área desse círculo, né? Quanto que ele corta. Então, eu vou colocar aqui, ó, a área 1 vai ser igual a π. O nosso raio é 6, né? Então, 6 ao quadrado. Então, atualmente, ele está cortando uma área, ó, de 36 π. E aí, a gente continua a leitura, ó. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor, então ele quer aumentar isso aqui, ó, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente. Então, a minha área 2 vai ser 2 vezes a minha área 1. É isso que ele tá falando aqui, ó, com o dobro da área que corta. Então, eu sei que a minha área 2, ó, como a gente já calculou a área 1, eu sei que a área 2 tem que ter 72 π. E aí, a gente pode, naturalmente, calcular a área 2 para descobrir quanto que tem que ser esse comprimento. E aí você pode fazer duas formas, tá? Você pode, né, saber que a área 2 você vai calcular π, e aí aqui você vai ter um novo raio, que eu não sei qual é o valor desse raio, tá? E isso aqui tem que ser igual a 72 π. Você vai cortar isso aqui com isso, e o seu novo raio vai ser aí a raiz de 72. Essa é uma forma de a gente fazer. Só que aí você pode também chamar esse R aqui, ó, o nosso novo raio vai ser 1, porque essa lâmina vai continuar a mesma, mas eu vou ter a medida, vou botar aqui a medida C do cabo extensor, tá?
Então, aí você pode colocar isso aqui dentro, e aí você vai elevar o quadrado e você vai trabalhar com produtos notáveis. Tranquilo, eu prefiro fazer assim, né? Eu sei que o meu novo raio, ele vai estar próximo de um valor de 72. Tranquilo? E qual que é a raiz de 72? A gente tem raízes próximas, né? A raiz mais próxima é a raiz de 64, né? Então, a gente tem raiz de 64. E aí, a gente tem a raiz de 81. Então, a raiz de 72 está aqui no meio, né? Obviamente, a raiz de 72. A raiz de 64 é 8, né? 8 vezes 8, 64. E a raiz de 81 é 9. Então, eu sei que a raiz de 72 está entre 8 e 9, né? É um valor maior que 8, mas menor que 9. Vamos colocar aqui um valor mais ou menos 8,5. Então, o raio todo, né, vai ter 8,5, só que eu já tenho 6, né? Ele quer saber quanto eu vou ter que adicionar, né? Ó, adicionalmente. Então, se eu já tinha 6 e estou com um valor mais próximo, então vai ser um valor maior do que 6, ó. Então, 8,5 menos 6, a gente vai ter um adicional aí de 2,5 metros desse novo cabo, tá bom? Então, a gente vai lá, a alternativa, a letra E, tá bom? Essa também é uma questão média, tá bom? Questão média. Tem umas pegadinhas aí, né, em relação a esse adicionalmente, que aí você poderia colocar esse 8,5 como resposta, né? Ou você poderia se atrapalhar um pouco com esse quadrado, tá? Produtos notáveis, aí é uma questão média. Vamos resolver a nossa questão 5, ó. Essa questão 5 não tem figura, né? Então, a gente vai ter que provavelmente desenhar. Então, vamos ver o enunciado dessa questão, ó. A medida do raio da base dessa caixa d'água. Então, eu já sei que eu quero, né? A medida do raio da base. Então, vamos ler o restante, ó. Uma indústria planeja produzir uma caixa d'água em formato cilíndrico com 1 metro de altura. Então, eu já sei que a minha altura é igual a 1 metro. E ela já me deu o volume aqui, ó. O volume dessa caixa d'água é de 0,4 metros cúbicos. Tá bom? E aí, ele quer saber a medida do raio da base. Repara que tem os valores de π, a gente não vai precisar substituir. Que essa é uma questão fácil, inclusive, tá? A gente vai usar só a fórmula, ó. πr ao quadrado. Vezes, né, a área da base, vezes a altura. E aí, o volume ele já deu, que é 0,4. π a gente vai ficar com ele aqui. Ele quer saber exatamente o raio. E a altura é de 1, ó. Assim ficou mais fácil. Ó, percebe que tem o 0,4 que ele não transformou, tá? Então, não precisa se preocupar com ele. E ele quer saber a altura, né? A medida do raio, perdão. Então, esse raio nada mais vai ser, ó, r ao quadrado. 0,4, né? Tava desse lado, continua. Só que aí eu vou dividir por π, né? Tava multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. E quando eu tirar a raiz dele aqui, ó, vai ficar a raiz de 0,4 sobre π. Achei a medida do meu raio da base, tá? 0,4 sobre π. Opa! E aí, a gente tem isso na resposta letra D. Tá bom? Essa é a primeira questão fácil que a gente resolve, né? De geometria. As outras eram questões difíceis e médias. Então, essa aqui é uma questão fácil. Ele já deu volume, já deu a aplicação direta na fórmula, tá bom? Questão tranquila. Vamos para a próxima. Sempre começando pelo comando da questão, né? Em quantos metros ele deverá aumentar a medida da base menor do trapézio para alcançar a capacidade produtiva? Então, essa questão aqui, ó, já sei que tá falando de um trapézio, mas eu não tô vendo o trapézio, né? Ele não deu o desenho, então a gente vai ter que desenhar. Vamos dar uma lida nessa questão, tá? E aí, a gente vai fazendo as informações, desenhando, conforme ele vai dando, tá bom? Um carcinicultor tem um viveiro de camarão cujo cerca na superfície tem formato de um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Ó, trapézio. Fica mais ou menos assim que eu não tô com régua. Fica isso aqui. Essa medida aqui, L, é igual a essa medida L, tá? É um trapézio isósceles. Aqui eu tenho a minha base menor e eu tenho a minha base maior. Então, esses dois lados aqui são iguais, tá bom? A base maior e a altura desse trapézio tem medidas respectivamente de 45 e 20. Então, a base maior, então o meu Bzão, né, é 45. E a altura de um trapézio é isso aqui, né, gente? A altura do trapézio, ele me deu que é 20.
Só tô colocando as informações aqui no desenho, beleza? Desenhei o meu trapézio e distingui aí o que era a base menor, base maior e esse meu lado, né? Que ele é isósceles, tá bom? Para manter uma produção de qualidade, ele segue o padrão de 10 camarões para cada metro quadrado de área delimitada para o viveiro, tá bom? Então, são 10 camarões para cada metro quadrado. E atualmente, ó, ele tem uma produção de 6.000 camarões. O que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa produção de camarões em metro quadrado, né? Então, ó, eu sei que para cada 1 metro quadrado, ó, 1 metro quadrado, se você não conseguir de cabeça, você faz isso aqui, você tem 10 camarões. Então, se você tem uma produção atual de 6.000 camarões, só você fazer a regrinha de 3 aqui, ó, x vai ser igual, atualmente ele tem uma área aí, ó, de 600 metros quadrados, tá? Essa é a área do meu trapézio. E aí ele quer manter o mesmo padrão de qualidade, só que quer aumentar, ó, aumentar a capacidade produtiva do viveiro em 2.400 unidades de camarão. Então, ele quer aumentar, agora vai querer produzir 8.400, né? Ó, aí aqui dá uma grande informação dessa questão, ó. Modificando apenas a medida da base menor do trapézio. Então, ele vai mexer aqui, ó, só com a base menor. Vai continuar, né, com a mesma altura. Basicamente é isso, tá? E aí ele quer saber, ó, em quantos metros ele deve aumentar. Presta atenção aqui logo de cara, que ele quer saber quanto que vai aumentar, tá? Ele não quer saber a medida final não, hein, da basezinha, tá? Da base menor. Ele quer saber quanto ele vai aumentar. Tranquilo? E aí a gente vai ter aqui, ó, nossa área de um trapézio. A gente vai lembrar da fórmula. Área de um trapézio nada mais é que a soma das bases, tá? Minha base menor, base maior, vezes a altura, dividido por 2, tá bom? Então, a nossa área, a primeira área, era uma área de 600 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, ó, 600 metros quadrados. Igual, a minha basezinha eu não sabia quanto era, né? Eu só sei que a base maior é 45, vou substituir aqui. Vezes a minha altura, ele deu 20. E eu sei que isso aqui eu vou dividir por 2, tá bom? E aí, o que que acontece, ó? 20 dividido por 2, vou ficar com 10 aqui, ó. E esse 10 eu também posso já dar uma divisãozinha aqui, ó, por 600. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Eu vou ficar, ó, que a soma das minhas bases, ó, o Bzinho mais 45 é igual a 60, tá? A gente vai guardar essa informação aqui, ó. Claro que o Bzinho aqui, né, nesse caso, obviamente, se a soma tem que dar 60, eu sei que o meu Bzinho, a base menor, é 15, tá? E agora, o que é que vai acontecer com a minha área 2? Ele vai aumentar a produção, concorda? Foi isso que ele falou aqui, ó. De 2.400 unidades. Então, a gente vai, ao invés de colocar os 6.000 aqui, a gente colocaria 8.400. Mas aí, como aumentou 2.400 camarões, quando a gente for dividir por 10 aqui, ó, vai ser 240. Então, eu vou aumentar aí 240 metros. Então, eu vou saber que essa minha nova área vai ser de 840 metros quadrados. Conseguiu entender? Se não conseguiu, você faz a regra de 3 aqui normal, tá? Ao invés de colocar 6.000, você vai colocar 8.400. Tranquilo? E aí, essa é a nova área do trapézio novo, né? E aí, a gente vai usar essa fórmula novamente, ó. Eu sei que a área tem que ser 840. Eu quero o meu Bzinho, né? Que é a questão que é a base menor. A base maior, ela continua sendo a mesma, né? E a altura também continua sendo a mesma. Repara que eu vou fazer as mesmas contas aqui, tá? Ó, vai ficar 20, que é a mesma altura, e eu vou dividir por 2. Aí, aqui eu sei que vai ficar 10 e eu vou acabar cortando aqui, ó. Então, eu sei que eles têm que somar. Ó, se antes a soma tinha que dar 60, que foi o que eu falei aqui, ó, agora ela tem que dar 84. Então, aumentou em 24. Você pode fazer a conta, naturalmente, 84 menos, carambolas, menos 45, tá? Ó, se fosse 85 menos 45, ia me dar 40, né? Só que como não é 85, é 1 a menos, então eu sei que aqui vai me dar 39, tá? Essa seria a área da minha base menor. Só que como eu tinha 15, ó, de 15 para 39, então eu tenho 24, que é a nossa resposta aqui, letra B. Tá vendo que 39 tem alternativa? Tem uma pegadinha, né? Porque se você achou isso aqui e não leu o comando, não lembrou dessa coisa, então você caiu na pegadinha e ia assinar a resposta errada, tá bom? Porque ele quer saber
quanto que ele ia ter que aumentar, né? Ele já tinha 15 e ele precisava aí de 39, vai aumentar 24, que é exatamente isso que a gente achou aqui, né? Entre essas duas equaçõezinhas, tranquilo? Então, vamos para nossa questão 7, tá? Já tem um desenho mais complexo aqui, né? Então, vamos fazer essa leitura toda, né? Dá pra ver aqui que o comando é um pouquinho maior, né? E a gente vai ter que ler tudo mesmo, tá bom? Para tornar uma pista de automobilismo mais segura, foram solicitadas intervenções em seu traçado. Os engenheiros contratados elaboraram um projeto com 5 possíveis modificações, tá? Que as modificações, a modificação 1, 2, 3, 4 e 5. No entanto, na temporada atual, só é permitido que se façam 2 dessas alterações. Só vou poder fazer 2, tá bom? Todos os trechos passíveis de modificação, tanto no traçado original quanto no novo, são semicircunferências ou segmentos de reta. Ó, semicircunferência, segmentos de reta. Aí, ó, pretende-se que a nova pista tenha a extensão mais próxima que a da original. Então, eu vou fazer essas modificações, mas eu quero que a extensão, né, ou seja, o perímetro dessa pista, seja o mais próximo do original. Os trechos em comum da pista não serão alterados, né? Então, são esses outros trechos, né? Utilize trecho como aproximação de π. E aí, ele quer saber quais serão os trechos que serão modificados. Então, eu vou dar uma aumentadinha aqui nessa questão, porque o que a gente vai fazer, ó? Basicamente, a gente tem a nossa pista original. E onde está traçado seriam as modificações. Então, eu preciso saber quanto que eu vou mexer em cada modificação, tá? A que for mais próximo do original é a que vai acontecer de fato, ó. Então, vamos para a nossa modificação 1. Bom, nesse traçado, aqui, ó, a gente tem uma extensão de 50 metros. E aí, eu vou diminuir aqui onde está esse traçado, né? Então, eu vou perder na minha pista, né? Esse mesmo reta vai continuar aqui, mas aqui como tem 50 metros e aqui tem mais 50 metros, então eu vou perder 100 metros nesse meu traçado, tá? Concorda comigo, né? Aqui tem mais 50 e aqui tem 50, então eu vou trazer essa extremidade aonde tá esse traçadozinho aqui, tá? Então eu vou perder 50 metros de extensão. 100, perdão, né? Porque 50 embaixo, 50 em cima, tá? No 2, ó, o percurso original, a gente tem aqui, ó, essa área. O que é que ele quer fazer? Ele quer ligar daqui para aqui. Então, eu teria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, a gente vai precisar calcular quanto é que vai medir isso aqui para eu saber quantos metros, né, vai dar essa modificação. Então, eu sei que aqui é um triângulo notável, ó, 3, 4, 5, e aí a gente só acrescenta os zeros. Então, eu sei que essa medidazinha, a hipotenusa aqui, ó, vai ser de 500 metros. Então, antes eu tinha um trecho aqui, ó, de 700 metros, né, 400 mais 300, e agora eu vou ter um trecho de 500. Então, aqui eu perdi 200 metros, ó. Vou colocar aqui, ó, menos 200 metros. Tá bom? A gente tinha 700, 400 mais 300, e agora eu vou ter um trecho só. Eu vou sumir com esses 700, mas eu vou adicionar um de 500, isso me dá uma diferença de 200. Tranquilo? E aí, a gente vai pro trecho 3, ó. A gente tinha 480 metros, só que aí ele quer fazer uma semicircunferência, né? E aqui, o raio dessa semicircunferência, né? Isso aqui seria o diâmetro. 480 dividido por 2 é 240. E pra gente saber isso aqui, né? A gente ia ter a metade do comprimento dessa circunferência, né? Então, eu sei que o comprimento é 2π vezes raio, né? 2π raio. Só que como eu quero a metade, eu vou dividir por 2. Então, é só multiplicar π pelo raio. Então, o π ele deu, ó, pra gente substituir por 3, né? Então, eu sei que é só multiplicar 3 por 240, ó. Então, esse semicírculo aqui, ó, vai ser 240 vezes 3, tá? Então, eu vou adicionar, ó, 240, 24 vezes 3, dá 60, 3 vezes 4, 12, 720 metros, tá bom? Então, antes eu tinha 480, só que agora eu vou ter, ó, 720. Então, eu vou ter um adicional, nesse caso, ó, o percurso 3, ele vai adicionar. Aqui seria para 700, seria 120, 140, né? Então, a gente vai ter um adicional, esse percurso de 140 metros, não é isso? 480 mais 140, mais 240, né? Perdão. Opa, 240, né, gente? Mais 240, não é isso? 600, 720, ok. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa pro percurso 3, ó. A gente tem uma reta,
Na verdade, esse é o contrário, né? A gente tem uma semicircunferência e a gente vai querer essa reta. Então, do mesmo jeito, a gente já viu que vai ser π vezes o raio. Nesse caso, 3 vezes o raio aqui vai ser 180, né? 360 dividido por 2. Então, a gente vai estar aí, ó, 3 vezes 180 vai ser 300, 3 vezes 8, 24, 540. Então, antes eu tinha um percurso de 540, agora eu vou ter um de 360. Então, eu preciso subtrair, né? Esse percurso novo vai ser menor. Então, seria 200, né? Se fosse 560, mais 20 a menos 180, tá bom? 180 mais 340 vai dar 540, tranquilo. Então, repara que alguns percursos vai ficar menor e alguns percursos vai ficar maior, né? E o último percurso aqui, né? A gente tinha uma reta, mas aí agora ele vai querer, ó, um triângulo, né? Sair fazendo um triângulo. Como ele indicou aqui, ó, que é 60, para dizer que o triângulo é equilátero. Então, aqui tem 200, aqui também vai ter 200 e aqui vai ter 200. Então, antes eu tinha um percurso de só 200 metros, aí eu vou estar adicionando 400 metros, mas na verdade eu vou estar acrescentando mais 200 metros, tá bom? E aí a questão que ela pede pra gente o que atender, né, o que ficar mais próximo possível do tamanho original. Então vamos dar uma olhadinha nessas alternativas, ó. Se eu juntar eu tô perdendo 100 metros aqui, com 5, eu tô adicionando 200. Então aqui eu vou estar adicionando mais 100 metros, né? Minha pista vai ficar maior, mais 100 metros. Ó, no trajeto 2, a gente viu, ó, que perdeu, vamos colocar aqui, ó, perdeu 200 metros. E no trajeto 3, adicionou 240. Então, aqui eu vou estar aumentando mais 40 metros. Na letra C aqui, ó, a gente pegou o percurso 2, que é menos 200, né? Tô diminuindo 200. Com o percurso 5. O percurso 5 a gente aumentou 200, ó. Então, aqui eu não vou estar adicionando, ó. Não mexi na minha pista. Porque nesse trecho 2 aqui, ó, eu tô tirando 200 metros, mas no trecho 5 eu tô adicionando esses mesmos 200 metros. Então, eu não modifiquei o perímetro, né, dessa pista, tá? No percurso 3, a gente aqui adicionou 240. E no percurso 4, a gente subtraiu menos 180. Então, essa diferença, a gente vai estar acrescentando aí 60 metros. E no percurso 4 e 5, a gente tem aqui, né, menos 180, a gente vai estar acrescentando mais 20 metros também. Então, repare que o que mais se aproxima do original vai ser aí essa letra C, que na verdade eu não estou mexendo no perímetro, né? Adicionei e tirei a mesma quantidade. Então, a nossa resposta é a letra C. Tranquilo? Essa é uma questão difícil, né? Você tem que comparar várias questões aí de áreas diferentes e fazer vários cálculos, tá bom? Então, a resposta é a letra C. A nossa 8ª questão, essa também é uma questão agora com triângulos equiláteros, tá bom? Lembrando de curtir o vídeo, tá? E se inscreve no canal. Então, vamos pro comando dessa questão, ó. Para decidir, o motorista calcula a altura que esse caminhão deveria ter para tangenciar. E ele quer saber que altura é essa. Então, vamos dar uma lidazinha nessa questão, ó. Um túnel viário de uma única via possui a entrada na forma de um triângulo equilátero de lado 6. Então, ó, já vou colocar essa informação aqui, ó. Não vai ficar muito fiel, mas é um triângulo equilátero, ó, de lado 6. E aí ele tá me dizendo que o motorista de um caminhão com 3 metros de largura, ele quer passar e ele diz, ele vai precisar calcular essa altura para saber realmente se o caminhão vai passar ou não, né? Se ele vai ficar entalado. E aí ele diz que ele tem que tangenciar. E a forma do caminhão, ó, é um paralelepípedo reto. Então, quando a gente vê a traseirinha desse caminhão, vai ser mais ou menos isso assim, ó. Ele tem que passar tangenciando esse lado, né? Então, ele vai tangenciar aqui e aqui. E ele tá me dizendo que ele tem 3 metros de largura. Então, eu sei, ó, que daqui, ó, pra cá, nesse caminhão, ó. Opa! Daqui pra cá, ele tem 3 metros de largura, né? Então, como se trata de um triângulo equilátero, tá? A gente pode fazer algumas semelhanças nele aqui, ó. A gente pode tomar esse triângulozinho maior aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. A gente vai ter uma altura maior, o lado 6. Como ele tem que passar no meio, né? Aqui, como era 6, dividindo na metade, aqui é 3. E a altura de um triângulo equilátero, a gente sabe, né? A gente tem a formulazinha, né? Que a altura nada mais é que o lado, a raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que essa altura, né, o nosso lado era 6, então vai ser 6 dividido por 2,
vai ser 3, né? Então, é 3 raiz de 3. Isso aqui é esse triângulo maior. E aí, a gente pode pegar um triângulo menor também, por semelhança de triângulo, ó. Esse bichinho aqui, ó, que vai ser a altura do meu caminhão, ó. E aí, eu vou ter a altura dele, que é o que eu vou querer saber. Eles têm esse lado em comum, tá? E isso aqui, ó, se eu sei que daqui pra cá é 3, e como isso aqui também é na metade, então eu sei que aqui é 1,5. E aí, eu tenho um triângulozinho menor, a altura, que é o que eu quero saber, e 1,5. E aí, agora eu só preciso relacionar essas medidas. Então, eu vou pegar a altura do triângulo maior, que é 3 raiz de 3, está para a altura do triângulo menor, que é o que eu quero saber. E eu vou ter o lado do triângulo maior, que é 6, com o lado do triângulozinho menor, que é 3, né? Nesse caso, eu peguei a base, né? Dado só para não se perder, né? Que aqui eu tô pegando essa base, né? Então, 3 do triângulo maior para 1,5 desse outro aqui, tá bom? Então, aí a gente vai resolvendo aqui, o nosso H vai ser igual a... vai dar 4,5 aqui, né? Não. 1,5 vezes 3, 4,5 raiz de 3. E o 3 estava multiplicando, a gente podia ter cortado aqui logo, né? E o H ia ficar, ó, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2, né, gente? Raiz de 3. E aqui é a nossa respostinha. 3 raiz de 3 sobre 2. E a gente vai achar, ó, cuidado para não se confundir, que as alternativas, elas são bem parecidas, ó, raiz de 3 e raiz de 2. 3 raiz de 3 sobre 2. 3 raiz de 3 sobre 2. Nossa resposta, a letra E, tranquilo? Aqui a gente poderia, né, como vocês viram, a gente podia cortar logo de cara, que facilita o nosso trabalho. Mas aí também uma questão difícil, né? Depois que a gente consegue fazer essa decomposiçãozinha, fica mais fácil, né? Mas aí a gente usar semelhança de triângulo, a gente podia também lembrar que essa reta aqui, ela tá dividindo, né, esse triângulo no meio, então as medidas seriam a metade, tudo aqui. Mas enfim, existem várias formas de resolver, tá bom? Então vamos para nossa nona e última questão aqui, tá bom? Vamos ver o comando, né? A opção de reservatório que atende à necessidade do hotel, né? Então a gente vai precisar saber escolher, na verdade, né, um reservatório. E aí a gente vai ter que ler para saber o que a gente precisa levar em consideração, tá bom? Uma cidade enfrenta racionamento no abastecimento de água para minimizar os efeitos da falta de água dos seus hóspedes, blá, lá, ó. Que contextualização, tá, ó? Até aqui, essa primeira parte é a contextualização da questão, ó. A gente vai precisar daqui para frente, ó. Sabe-se que o consumo médio diário do hotel é de 10 mil litros de água. E ele quer manter esse consumo aqui, ó. O gerente quer um novo reservatório, que uma vez cheio, seja capaz de suprir as necessidades do hotel por 6 dias. Então, essa capacidade para um dia, ele quer um reservatório que dê para os 6 dias, né? Então, primeiro a gente vai dar uma transformadinha nisso aqui, né? 6 dias, ele vai precisar de um total de 60 mil litros, né? 60 mil litros. E aí, a gente precisa transformar esses litros, né, em capacidade em metro cúbico, né? Então, a gente sabe, ó, que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. E aí, 60 mil litros, quantos metros cúbicos tem? Então, a gente só dividir por 1.000. Então, a gente vai sair com esses 3 zerinhos, né? E aí, a gente vai ter um total de 60 metros cúbicos. Então, ele tem que ter um reservatório de 60 metros cúbicos. Vamos ver, ó. O espaço que o hotel dispõe para instalar um novo reservatório tem um formato retangular, com a largura 5 e comprimento 6. Então, ó, ele tem um espaço lá, ó, retangular, onde a minha largura é 5 e o comprimento é 6. E aí ele vai ter que construir esse reservatório, né, que tem a capacidade de, pelo menos, né, no mínimo, 60 metros cúbicos. E aí ele quer saber qual é o reservatório que vai atender essas opções, tá bom? Então, a gente vai analisar aqui, ó, os reservatórios retangulares. O primeiro reservatório, ele tem uma largura de 6 metros, ó. Repara que o espaço disponível, a gente tem uma largura de 5, então esse aqui já não serve, né? É um reservatório que teria que ser maior. Esse aqui, a largura dá certo, né? 4 e 5 fica no máximo. E o comprimento 5 e 6 seja também o máximo. Aí a gente vai ter que calcular esse volume para ver se vai dar 60 nos dois, ó.
4 vezes 5, 20. 20 vezes 25 dá 50, né? Então, não dá a capacidade toda, né? Então, esse aqui também não pode ser. 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60, né? Então, esse reservatório 3 é a nossa resposta, né? É o que dá os 60 metros cúbicos, tá bom? Se a gente fosse observar os cilíndricos, né? Aí ele aqui já tem o raio de 6 e de 4, isso aí ia dar um diâmetro de 12 e de 8, e o espaço é de 5 por 6, não tem como caber 8 metros aqui, né? Ou 12 metros, né? Então, esses também não seriam, né? Opa, de vermelho. E a nossa resposta aí seria o reservatório 3. E isso aqui tá na nossa resposta, a letra C. Tranquilo? Então, essa foi a nossa última questão, né, de geometria. Então, mais uma vez, eu gostaria, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ainda não acabou o Intensivão Simplifica, tá? A gente tem mais 2 aulas aí. Na próxima aula, a gente vai resolver as questões de probabilidade e os demais assuntos que não se enquadraram nesse, tá bom? E aí, depois a gente tem uma aula de estratégia. Tranquilo? Então, se inscreve aqui para não perder essas próximas aulas e até a próxima.